Glória a Deus. Ele é Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória. Glorifique a Ele pelo que Ele é. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele merece o teu louvor. Ele merece ouvir o teu glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo, santo, santo és o Senhor, merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos, Pai, pelo que o Senhor é. Nós te louvamos pela grandeza do seu poder. Nós te louvamos pelas obras benditas, pelas maravilhas que tem feito, Pai. Receba o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento do quanto nós te reverenciamos. Ó grande majestade, majestade em poder, majestade em glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Receba o louvor nesta noite, Pai, para a glória do Senhor. Agora nos colocamos diante de Ti para o Teu serviço, e que a graça do Senhor possa nos usar e nos abençoar nesta noite, Pai. Repreendemos todo espírito contrário ao propósito do Senhor. Que possa nesta noite haver cura, possa haver libertação, possa haver pessoas sendo batizadas com Teu Espírito Santo, que possa haver pessoas sendo mudadas, pensamentos mudados. Pai, tenha a liberdade de vir e abençoar grandemente a cada um, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Amém? Saudamos a todos no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente. Antes de lermos a palavra de Deus, eu vou ler aqui um testemunho que me foi entregue. E eu lembrei dos 10 leprosos. Eles foram curados, mas somente um voltou para agradecer, né? E eu me lembro desse caso aqui, quando foi solicitado a oração e foi ido até a casa desse jovem para orar por ele. E agora ele não esqueceu, ele não congrega aqui, mas não esqueceu de agradecer. Meu nome é Jefferson e eu venho por meio deste agradecer pela minha cura e o apoio que recebi desse Deus maravilhoso e que nos fortalece. Eu tinha uma doença chamada anorexia, esta ao qual eu distorcia minha imagem e me via gordo em frente ao espelho, e por conta desta eu havia parado de comer. No entanto, graças ao amor e o carinho de minha mãe, Margarete, meu irmão Gustavo e minha nona Nerci, irmã Nerci congrega aqui conosco, está ali, e minha nona Nerci Fortes, por intermédio do Senhor Jesus, me concederam a cura. Muitíssimo obrigado. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 24, verso 13 a seguir.
Lucas, capítulo 24, verso 13 a seguir. Assim diz a palavra. É sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Eles, mesmo assim, estavam muito abalados, abatidos, e diz a palavra assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, observa essa parte, a fé deles já tinha desvanecido, porque se esperavam, significa que não estavam mais esperando. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Pai Celestial, mais uma vez nos falamos contigo, inclinamos nossos corações a Ti, para pedir que o Senhor venha vivificar a palavra e falar conosco no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero nessa noite falar sobre o tema: a palavra
e o Espírito. A palavra e o Espírito. Pela manhã, na escola dominical, nós falamos sobre a jornada de Abraão como tipo e fomos grandemente abençoados ao ver como nós, a Bíblia diz, somos sementes de Abraão, descendência de Abraão. Então, tudo aquilo que aconteceu na vida de Abraão tem que acontecer na minha e na sua vida. O processo pelo qual Abraão passou é o mesmo processo que nós devemos passar. E olhamos as etapas da caminhada de Abraão, quero recapitular um pouco, porque o tema dessa noite também está vinculado a essa mesma linha. Nós vimos que os tipos, eles não falham. Os tipos, eles são perfeitos. Aquilo que aquele personagem tipificou, aquilo vai se cumprir no tipo que estava sendo apontado, né? Você vai ver em Jesus muitos tipos. No Velho Testamento falavam sobre ele. E todos os tipos se cumpriram na vida de Jesus. Você vê o sacrifício dos cordeiros como tipo, se cumpriu na vida dele. Você vê a guarda do sábado como tipo, falando de descanso e apontando para o descanso eterno que haveria de vir. Se cumpriu nele quando ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, e eu vos darei o sábado, eu vos darei o descanso. Então, nada falhou, nada, nenhum dos tipos. Quando você vê a festa dos molhos movidos, Israel colhia os primeiros cachos maduros, e então levava na manhã do primeiro dia, e o sacerdote movia aqueles cachos em agradecimento a Deus, e ao mover aqueles molhos, ele estava dizendo assim, porque você sabe que uma roça sempre amadura alguns cachos primeiro, não amadura todos numa vez só, tem aqueles primeiros cachos que amadura. E eles tomavam esses primeiros cachos e levavam. Então, na manhã do primeiro dia da semana, o sacerdote fazia apresentava ao Senhor, movia aqueles cachos. E ao mover aqueles cachos, ele estava dizendo: Senhor, assim como esses amaduraram, que os demais todos também venham a amadurecer. E aquilo falava de Cristo. Quando ele foi o primeiro cacho maduro, o primeiro cacho maduro que foi movido na manhã do primeiro dia da semana, ao ressuscitar. E quando ele foi movido, estava dizendo assim: assim como esse amadureceu, que todos os demais também amadureçam. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor também ressuscitarão, assim como ele ressuscitou. Então, os tipos, eles são muito perfeitos, eles são muito lindo você observar, e você não tem como falhar ao olhar os tipos. Agora, em Abraão, sendo ele também um tipo da igreja eleita, porque havia Ló, o tipo da igreja nominal, a igreja formal. Ló, ele também cria no Deus, no mesmo Deus de Abraão, mas veja que ele optou pela grandeza da terra e escolheu as campinas de Sodoma para habitar. E lá ele entrou e continuou sendo um crente.
mas um tanto vinculado com a situação. E veja que ele se assentava no portão, e quem se assentava no portão era juiz, era prefeito, era autoridade. Ele se tornou um político ali em Sodoma. É o tipo da igreja formal, que aproveita e acaba também entrando nesse mundo da política e quer servir a Deus, mas também quer estar sentado no trono. Mas Abraão, o tipo da igreja noiva, ele ficou separado. Ele não desceu a Sodoma. Ele ficou lá no deserto e ele ficou em comunhão com Deus. E quando aqueles 3 anjos, sendo um deles o próprio Deus, Deus manifestado em uma teofania, ele tomou, por certo, um punhado de terra, soprou, e ali surgiu um corpo, e ele disse: Miguel, entra nesse corpo. Miguel entrou, tomou outro punhado de terra, soprou, outro corpo apareceu. Gabriel, entra. Gabriel entrou, e aí ele formou um terceiro corpo, e ele mesmo entrou. E aí então eles foram visitar Abraão. E quando eles se aproximam, Abraão se levanta e reconhece o que está no meio. E Abraão tinha revelação, a igreja noiva tem revelação. Se eles tivessem aparecido para Ló, a igreja formal, por certo Ló iria adorar a Santíssima Trindade e dizer: meus senhores. Mas Abraão, o tipo da noiva, tem revelação e sabe que há um só Deus. E ele então foi até o anjo do meio e disse: meu Senhor. E aí vocês sabem a história, os outros 2 desceram a Sodoma, mas o anjo do meio, que era o próprio Deus, em carne, ficou tendo comunhão com Abraão. É o que tem acontecido, porque a Bíblia diz, Jesus disse: assim como foi nos dias de Sodoma, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. A mesma situação lá, a mesma aqui, os mesmos acontecimentos lá, os mesmos acontecimentos aqui, não tem como falhar. Na linha do pecado, os dias de Sodoma eram dias de depravação. Homossexualismo, toda essa imundícia, pecados, carnalidade, vamos dizer, carnaval, bagunça. Mas também havia um evento espiritual que estava acontecendo. Deus visitando a Abraão. Na questão da perversidade, nós vemos que estamos exatamente como nos dias de Sodoma. Você vê isso nas ruas. Agora, na questão espiritual, nós vemos também tem se cumprido quando Deus visitou a Abraão hoje de novo, que é a igreja noiva, através de uma mensagem, revelando os segredos dos corações e revelando os mistérios, assim como ele fez quando visitou Abraão e revelou o que estava acontecendo no coração de Sara. Todas as coisas, irmãos, têm caminhado perfeitamente. E vocês vejam que Abraão, ele teve algumas etapas na caminhada dele, que está em Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17 e Gênesis 18. E sendo Abraão o nosso pai, e nós semente de Abraão, como diz a Bíblia, nós temos que passar por essas etapas também. E o objetivo de Abraão, o alvo de Abraão era o filho da promessa, Isaque.
E Isaac é um tipo de Cristo. O alvo hoje da noiva também é o filho da promessa, Cristo, que vem nos ares para nos levar. Mas Abraão não pôde receber o filho da promessa enquanto ele não passou por essas etapas. A primeira, em Gênesis 12, ele foi chamado. Sai da tua parentela. Aquilo aponta para nós a primeira etapa da justificação, da graça, que é justificação. Quando você foi chamado para sair do mundo, batizado em nome de Jesus Cristo, sendo justificado da tua vida e do teu passado. Só que Abraão, observe, quando ele foi chamado em Gênesis 12, ele não obedeceu a Deus, porque era para se apartar de todos os parentes. Ele levou consigo Ló. É o que acontece muitas vezes, o crente é chamado para sair do mundo. Ele é justificado no seu batismo, mas ele traz com ele certas naturezas erradas, costumes errados. E se ele continuar levando consigo essas coisas do passado, ele nunca vai poder alcançar as próximas etapas. Para Abraão alcançar a segunda etapa, ele precisou se livrar do Ló. E a segunda etapa na nossa jornada é santificação, que é uma libertação da velha natureza. Então, em Gênesis 15, Deus aparece para ele e diz para ele matar aqueles animais, partir no meio, que Deus iria descer para assinar o contrato com ele, o contrato que ele tinha feito acerca da promessa que tinha dado a ele. E Abraão fez. E a Bíblia diz que ele matou, dividiu as metades, e Deus não vinha. E, em consequência disso, as aves do céu queriam se assentar sobre aquelas partes para se alimentar delas, e Abraão estava ali enxotando elas, mantendo livre dessas coisas, para receber a presença de Deus. Mas, no cair do dia, um profundo sono veio a Abraão. E ele dormiu. Mas ali Deus aparece e ele só passa entre as metades. Porque o costume do Oriente era, quando faziam um negócio, os dois que haviam feito o acordo entravam entre as metades. E nesse caso, Deus não permitiu que Abraão entrasse entre as metades, porque se Abraão entrasse, Abraão estava se comprometendo em cuidar de uma parte, e Abraão não dava conta. E o pacto de Deus com Abraão era graça, era tudo eu vou fazer. Amém? Então ali houve o derramamento de sangue daqueles animais, que aponta para nós a segunda etapa, que é a santificação pelo sangue de Jesus Cristo. Os irmãos estão acompanhando? Santificação pelo sangue. E nessa segunda etapa, a santificação pelo sangue, Deus parte Cristo no meio também, no sacrifício. E o seu corpo vai para a sepultura, sua alma vai ao inferno. E depois ele ressuscita, seu corpo sobe, fica à destra de Deus, e o seu espírito desce para estar com a igreja. Olha, partido as duas metades. E quando ele voltar, tem que unir essas duas metades, que é o corpo sendo unido pelo Espírito que está em nós, o Espírito Santo em nós. Por isso, se não alcançarmos o batismo do Espírito Santo, quando ele volta, não teremos a outra metade. E aí não tem como subir no arrebatamento.
Então vamos seguindo. A terceira etapa na caminhada do Abraão foi Gênesis 17, quando Deus aparece para ele como El Shaddai. Depois dele ter passado pela, vamos dizer, justificação, em Gênesis 12, quando ele foi chamado, depois dele passar pela santificação, em Gênesis 15, onde o sacrifício foi feito, agora vem Gênesis 17, aonde Deus aparece para ele como El Shaddai. E a palavra El Shaddai significa aquele que tem seios. Essa terceira etapa representava a terceira etapa na nossa jornada como sementes de Abraão, quando recebemos o batismo do Espírito Santo e somos nutridos diretamente por Deus. Porque ele aparece como El Shaddai e diz: aqui estou eu com seios. Abraão, tu estás velho, estás fraco, você não consegue ter o filho, mas venha nutrir-se de mim. E ao nutrir-se de Deus, ele é rejuvenescido, ele é transformado para obter o filho. Vocês estão acompanhando a sequência? Também o nosso alvo é o filho, mas para nós encontrar com o filho, precisamos passar por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, aonde vamos ser nutridos pela própria vida de Deus. E essa vida de Deus em nós dará condições para nós sermos transformados assim como Abraão foi transformado. Porque veja que Abraão e Sara foram rejuvenescidos e transformados a tal ponto que uma velha de 90 anos tinha a aparência de uma jovem, aonde o rei Ebimeleque, apaixonou-se com ela e queria se casar com ela. Não sabia que ali estava uma velhinha de 90 anos. Ela havia sido transformada, voltado à sua juventude, para poder ter o filho. Mas sem essa terceira etapa, que era encontrar-se com o El Shaddai, para nutrir-se nos seios de El Shaddai, eles não poderiam ser transformados para receber o filho. E aqui está o ponto, irmãos, que eu quero nesta noite focar. Sem o batismo do Espírito Santo, que é a própria vida de Deus dentro de nós, não teremos condição de sermos transformados de corpos mortais para corpos imortais. Não teremos condições de receber o corpo glorificado para subir no arrebatamento. E eu creio que é o momento da igreja olhar para os tipos, ver a jornada e se identificar em qual altura da estrada nós estamos. Ainda lá na justificação, levando Ló junto? Quer dizer, foi batizado, mas está levando alguns costumes, algumas coisas do passado, da velha natureza? Se está lá, pede graça e misericórdia para se livrar do Ló, se livrar da velha natureza. Isso você vai fazer com oração, com jejum, leitura da palavra, comunhão com Deus. E ao fazer isso, você passa então para a segunda etapa, que é a santificação, se livrar da velha natureza. Só então, sendo santificado, estás apto para a terceira etapa, que é se nutrir da vida de Deus. Ah, mas durante as outras etapas eu não estava me nutrindo da vida de Deus? Estava, claro. Só que Deus do lado de fora. Porque a justificação é Deus em você, fazendo a obra. Santificação é Deus, você não vai alcançar isso sem Deus. Mas o batismo do Espírito Santo agora é Deus vindo para dentro da obra consumada. Em outras palavras, ele construiu a casa e agora ele vem para morar e selar esta casa. Amém? Então veja vocês, irmãos. E em Gênesis 18, você vê
que ele aparece ali para Abraão e come carne, como nós falamos. E antes dele ter o filho da promessa, seu corpo é transformado. Agora, o tema que eu dei nesta noite, a palavra e o Espírito. Veja vocês na escritura que nós lemos, em Lucas 24, que os discípulos tinham a palavra. Irmãos, captem isso aqui essa noite. Os discípulos tinham a palavra. Eles tinham o melhor pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo o pastor deles. Eles tinham o melhor mestre, o melhor professor, ensinando eles diariamente. Então, eles eram muito bem posicionados na questão da palavra, do conhecimento. E Cristo não perdeu a oportunidade de ensiná-los diariamente sobre a vida vivida e sobre os eventos futuros que haveriam de acontecer, preparando eles para as coisas que haveriam de vir. Tudo isso Cristo ensinou e eles sabiam. Mas adiantou? Bastou Cristo se ausentar deles por não 3 meses, não 3 anos, 3 dias. Foi o suficiente para eles começarem a desviar-se. Então você vê que a palavra só não vai produzir os frutos. A palavra sozinha, a Bíblia diz, a palavra é morta. O Espírito é o que vivifica. É necessário termos a palavra, o conhecimento, mas precisamos do azeite para ungir esta palavra. Porque uma vez o Espírito Santo ungindo a palavra, ela produzirá os frutos pela qual ela foi enviada. Jesus havia falado para eles, por exemplo, que ele seria preso. Jesus, a palavra, tinha ensinado para eles que ele seria morto, que ele seria sepultado, mas que ele ressuscitaria. Inclusive, Jesus falou usando tipos, porque os tipos te ajudam a memorizar mais. Ele citou, por exemplo, Jonas, e disse, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ficará por 3 dias no ventre da terra. Mas como Jonas saiu, depois de 3 dias, o Filho do Homem também se levantará. Ele chegou diante do templo e disse, derribai esse templo, citando assim, e eu o reedificarei em 3 dias. Tudo isso eles sabiam, vocês estão me acompanhando? Tudo isso eles sabiam e havia sido ensinados, inclusive sob a forma da crucificação, de tudo que aconteceria ali, eles cantavam na igreja, era Salmo 22, que era o hino cantado nos sábados nas sinagogas. Salmo 22 diz, tiraram os meus vestidos, repartiram entre si, lançaram sorte da minha túnica, podiam contar os meus ossos. Eles cantavam, chegavam lá na igreja e cantavam aquilo. Eles tinham a palavra, todo o conhecimento, mas quando chegou a hora do teste, eles rodaram. Porque eles não tinham o Espírito para vivificar a palavra. Pedro, mesmo tendo ouvido Jesus falar, olha, eu vou ser morto, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, vou ser sepultado, eu vou ressuscitar, tudo isso Jesus tinha falado. Quando aparece, irmãos, os soldados, o Pedrão entra em ação. Pedrão, citando o velho homem, a velha natureza, passa a mão na espada e já vai para a batalha. Corta a orelha do Malco, soldado. Cristo tem que entrar em cena e dizer, para, homem, que é isso?
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então veja, irmãos, só a palavra em si não funciona. Por isso, irmãos, observe, a razão de muitos ter falhado e de muitos estarem falhando. Não é por falta de conhecer, nós conhecemos, mas é por falta de ter o Espírito junto com a palavra. E aí então, ele é morto, crucificado, sepultado, e eles já vão, Pedro vem ali, cadê minha rede? O que vai fazer com a rede, Pedro? Vou voltar a pescar. Mas ele não tinha te dito que te faria um pescador de homens? Mas já Pedro estava esquecendo disso. Ia voltar para a sua vida velha. Os dois discípulos aqui no caminho de Emaús iam indo embora, desanimados, desacorçoados, tristes. E Jesus aparece para eles. Agora, observe, irmãos, que esse evento que eu li aqui, de Lucas 24, dos dois discípulos no caminho de Emaús, já foi depois da própria ressurreição de Cristo e depois do testemunho, já havia testemunho da ressurreição. E mesmo assim não estava funcionando. Antes poderia você dar razão para eles e dizer, morreu Cristo, acabou. Mas agora ele já havia ressuscitado, já havia testemunho de alguém que já tinha visto anjos, que disse, ele não está mais aqui, ele está vivo. Mas mesmo assim, irmãos, não funcionava mais. A palavra sozinha não funciona. E Jesus se aproxima deles, como nós lemos, e disse, ei, que palavras são essas que vocês trocam entre si? E por que é que estáis tristes? E eles olharam e disseram, és tu somente peregrino, estrangeiro? Quer dizer, tem chegado agora aqui e não sabe as coisas que têm acontecido aqui em Jerusalém? Jesus disse, quais? O que é que tem acontecido? Ora, de Jesus chamado Cristo, homem poderoso em palavras e obras. Agora veja a sequência. Esperávamos que fosse ele que iria remir Israel. Já estavam desviando. Estava ou não estava? Esperávamos. Mas agora já não sabemos mais se esperamos, se não esperamos. Cancelamos nossos compromissos com a igreja e já estamos voltando para a nossa velhos afazeres. Esperávamos. E aí eles mesmos dizem, é certo que algumas das mulheres dentre nós foram de madrugada no sepulcro e não acharam ele mais lá. E disseram que tiveram uma visão de anjos, que dizem que ele ressuscitou. E alguns dentre nós foram lá e constataram que realmente ele não está mais lá. Mas a ele não viram. Quer dizer, mesmo esse testemunho não levantava a fé deles. Estão dizendo que ele ressuscitou, alguém viu anjo aí. Irmãos, mas eles tinham a palavra que disse, no terceiro dia eu ressuscitarei. Mas não estava funcionando. Isso eu estou mostrando, irmãos, para alertar nós, que nós nos contentar só com o conhecimento, nós vamos rodar na hora da pressão, na hora do teste. Você não vai conseguir produzir os frutos de um cristão. Aí Jesus chama a atenção deles e diz, nécios, tardos de coração, para compreenderem as Escrituras. Não viram vocês que estava escrito que tudo isso era necessário que acontecesse? E a Bíblia diz, e ele começou desde os Moisés e veio vindo por todos os profetas, citando o que cada um deles havia dito. E aí então,
lá na casinha deles, ele deu-se a conhecer a eles e desapareceu. Mas o que Jesus fez? Apareceu para eles, para outros, e foi aparecendo para todos, mas não deu nenhum trabalho para eles fazer. Porque seria uma decepção se eles fossem fazer qualquer coisa só com a palavra. O Pedro tinha acabado de cortar a orelha do Malco. O Pedro tinha acabado de negar Jesus por 3 vezes e com juramento ainda, dizendo: não conheço esse homem. O que seria do Pedro e de todos os demais se saíssem pregar o evangelho e fossem presos e espancados? Irmãos, venderiam a fé, fariam qualquer coisa. A palavra sozinha não pode te dar força. Mas Jesus se reúne com eles e diz assim: faz o seguinte, vocês vão a Jerusalém e fiquem lá. Agora, irmãos, pensa na empolgação que eles estavam. Agora eles não... não, mestre, agora nós não duvidamos mais. Mas Pedro, você me negou. Cleopa, você disse esperávamos, já não estava nem esperando mais. 3 dias já estavam desviando. Não, mestre, mas agora não tem mais como desviar. Nós vimos o Senhor. Se Jesus dissesse, então vai pregar o evangelho, eles iriam bagunçar tudo. Jesus disse, não. Vamos dizer que um deles disse: mestre, agora eu vou lá falar para os meus parentes sobre o evangelho. Vou agora. Não. Mas Senhor, não. Você vai me negar. Mas como, Senhor? Não faço isso de jeito nenhum. Jesus sabia, irmãos, o humano é humano. Mas eu conheço agora, Senhor. Sim, vocês conheciam antes também. Vai e fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram. Quem sabe eles saíram todos empolgados. É agora então. Nós vamos lá, começamos o culto ali pelas 7, cantamos 4, 5 hinos, alguém lê uma palavra e vamos orar. Lá pelas 9 horas já vai estar tudo terminado, Deus já vai batizar nós e aí já vamos começar. Irmãos, deu 9 horas e nada, deu meia-noite e nada, amanheceu o dia e nada. Pedro, o que você acha? Vamos para casa, depois voltamos? Pedro, por certo, ia dizer: o quê? Eu saí daqui de novo sem o Espírito Santo? Para negar ele na primeira esquina? Não, daqui eu não saio. E lá ficaram eles, irmãos, 10 dias. Mas no 10º dia, o céu se abriu. E ele desceu na forma de Espírito Santo. E agora ele entra dentro da alma deles, sela eles. E a palavra que já estava lá agora, irmãos, ela toma alento de vida. É como um coração que está parado de bater. E o médico está ali lutando e dá um choque, faz isso, faz massagem cardíaca, não funciona. Mas de repente ele dá um choque ali, a eletricidade bate e o coração começa a bater. Foi assim, irmãos, a palavra estava lá dentro, morta. Mas quando a eletricidade do Espírito entrou, começou a bater, irmãos. A palavra se tornou viva dentro deles. Aleluias! O amar o próximo agora era real. Antes era só conhecimento, amar o próximo. Orar por os que vos maldizem, só conhecimento. Pedro tinha ouvido Jesus no Sermão da Montanha, dizendo que era para orar pelos que perseguem, era para abençoar eles, mas basta o Malco chegar ali, ele já corta a orelha dele. Mas Pedro, você não sabe? Eu não tinha dito para você que deve amar os inimigos? Ele sabia, mas a palavra estava morta. Mas quando a vida entrou, irmãos, a palavra se tornou viva. E agora eles saem dali, irmãos, diferentes.
Agora eles chegam na Porta Formosa, Pedro e João. E o paralítico olha e diz: ei, dá uma moedinha para mim, uma esmolinha. Pedro diz: olha para nós. Ele levantou a cabeça e olhou, ele disse: não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta, anda. Agora, irmãos, a palavra funcionava. Por isso, irmãos, precisamos da palavra, porque não há como ter só. Aí existem dois extremos. Você que tem a mensagem pode se empolgar com o conhecimento e achar que isso é tudo, e falhar como Pedro e os apóstolos falharam. E o outro extremo é aquele que deixa a palavra de lado e vai só em busca dos dons. E aí fazem, como as denominações, a maior confusão. Os dons, o Espírito de Deus se movendo, mas a vida deles, irmãos, totalmente alheia. Precisa das duas coisas, é como uma ave, ela tem que ter duas asas. Se ela tiver uma só, ela bate e não voa. Só a palavra não vai, só o Espírito não vai, mas una as duas coisas e você vai poder alçar voo. Então agora, irmãos, eles tinham a palavra e o Espírito. E quando Pedro agora, eles o prendem, por certo eles falaram entre si: olha, sabe quem é esse? Esse é o Pedro. Aquele lá que quando o mestre dele estava sendo julgado, preso, interrogado, perguntamos para ele se ele era dos discípulos de Jesus, e ele disse, negou jurando que nem conhecia ao mestre dele. Vamos se divertir hoje com Pedro. Ele anda por aí bem corajoso e anunciando a fé do mestre dele, mas nós vamos aplicar uns testes nele e você vai ver ele amarelar, você vai ver ele negar de novo. Mas eles não sabiam que agora não havia só a palavra, havia o Espírito junto. E quando ele chega para fazer o showzinho deles: ei Pedro, sabe, nós vamos te crucificar como fizemos com o teu mestre. Eles esperavam ver Pedro churumingar e negar. Pedro olhou e disse: vocês vão fazer isso comigo? Então eu vou fazer um pedido: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. O que aconteceu com o homem? Agora a palavra funcionava, agora o Espírito ungia a palavra, nada podia fazer Pedro negar, nada podia fazer Pedro voltar atrás. Olhe para você nessa noite e veja, nas horas de testes, como que você tem agido? De acordo com a palavra? Quando alguém fala mal de você, quando alguém causa dano para você, o que você fala? Queima Jesus, como fala o denominacional? Ou você diz: Deus, tem misericórdia? Se a palavra está ungida pelo azeite, irmãos, você vai ter misericórdia. Você vai sentir pena e vai orar por aquela alma. Quando o marido chega em casa bravo, nervoso, te ofende, te magoa, qual é a tua reação? Calar-se e deixar o Espírito de Deus tomar controle? Ou agitar mais as coisas? Porque conhecer, nós conhecemos como que deve agir. Que a mulher ganhe seu marido sem palavras, é assim que a Bíblia diz. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja, é assim que a palavra diz. Mas isso na prática se faz? Quando passa aquela oferta de Satanás por ali, seu rosto vira-se para o lado e medita na cruz? Ou seus olhos estão fitados, cheios de cobiça? Você conhece, sabe que isso é errado.
Quando você está mexendo nas redes sociais ou na internet, seja lá, e você vê algo que não é correto, seu dedo vai lá para clicar, abrir aquela página e ver o que não deve, você sabe que é errado, mas se você não consegue ter controle, é porque você tem só a palavra e não tem o Espírito para vivificar a palavra. Porque se o Espírito estiver aí, Ele te dará força contra o pecado. E eu digo uma coisa, irmãos, dias piores estão pela frente. Apertos estão por vir. Não pense, irmãos. Você acha que a coisa não anda bem? Você reclama da vida? Nós estamos vivendo um dos melhores tempos. Você pode ir na loja e comprar, Deus tem te dado condição. Você pode passear, você pode falar de Jesus, ninguém pode importunar, a lei está ali para te proteger. Mas vai chegar dias, irmãos, aonde o aperto vai vir. E aí? Como vai agir aqueles que só têm a palavra? Vão negar Cristo como Pedro. E o profeta diz, aqueles que aceitarem a marca da besta, estão selados, fora. Por isso, irmãos, precisamos do azeite. Se não podemos vencer as mínimas coisas, como vamos vencer as grandes pressões que virão pela frente? Como? São tempos, irmãos, de calmarias que nós estamos vivendo. E em tempos de paz, se constrói. Salomão construiu o templo em tempos de paz. José do Egito construiu celeiros e armazenou em tempos de paz e prosperidade, para que nos tempos de crise ele tivesse de onde retirar. Moisés, quando guiava Israel para a terra da promessa, e ele chega diante do Mar Vermelho, para frente o mar, para trás o inimigo, o exército, e agora? E junto dele o povo o amaldiçoando e querendo matar, e dizendo, tu nos tirou do Egito para nos trazer para morrer aqui? Se Moisés não tivesse, irmãos, uma experiência com Deus, e em tempos de paz, ele não tivesse buscado a Deus em oração, ele teria falhado. Ele foi buscar a Deus ali, mas Deus o censurou e disse, Moisés, não é hora agora, é hora de agir. Vai chegar momentos, igreja, que não vai ser hora de orar, vai ser hora de agir, de ação. Mas para que você possa ter essa ação, você vai ter que ter energia armazenado para aquele momento. Por isso, irmãos, é tempo de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo. É tempo de entrar no quarto, fechar a porta atrás de si e clamar a Deus. Ter um tempo de busca. Como o pastor leu aqui para aqueles que estavam na quarta-feira, Mombrana ensinando a forma de receber o Espírito Santo. Depois que terminou o culto, ele disse, irmãos, agora vocês entrem ali naquele quartinho. Foi preparado para vocês entrar ali e orar para receberem o Espírito Santo. Qual é a forma de receber o Espírito Santo? Orando. Você precisa disso. Você não vai alcançar sem isso. Por isso, irmãos, eu estava lendo hoje, Mombrana dizendo que pastores falavam para ele que estavam preocupados, porque as suas igrejas estavam vazias nas quartas-feiras. E o irmão Brana diz, o que é que tira o interesse do povo em orar? E eu pergunto, isso não está acontecendo entre nós?
Não temos tido experiências de Deus falando e nos corrigindo nisso. Conhecemos, a palavra está em nós. Nós sabemos que precisamos orar, que precisamos jejuar, que precisamos nos consagrar. Mas estamos fazendo? Se você gastar 1 hora por dia nas redes sociais, você vai gastar, creio que 18 dias do ano, só no celular. E quem é que fica só 1 hora por dia? 2 horas, você vai já para 36 dias do ano, só no celular. Se vai haver algo, irmãos, que condenará muitos, é a tecnologia. Senhor, eu não podia, eu não tinha tempo, eu trabalhava. Você ficava 3 meses do ano no teu celular. Como, Senhor? Faça a conta, tantas horas por dia, quanto vai dar no ano. Há daqueles que ficam, acho que quase mais, 4 meses, 5 meses. É só fazer a conta. Irmãos, pense. O rapto vai chegar a hora, chegou, pronto, acabou. Quem já fez prova? Seja do Enem, ou seja, qualquer. Chega a hora, é tantas horas para a prova. Fica perdendo tempo, fica mascando chiclete, fica olhando para o lado. E daí chega no final, falta 2, 3 folhas. Adianta dizer, eu não acabei, professor. Acabou o horário. Folhas na mesa, encerrado. Vai chegar o momento, irmãos, ele dizer, terminou. Por isso é agora. Deus está nos advertindo, irmãos. É agora. Deus tem dado, irmãos. Você não sabe. Você vai lá, ganha um aumento de salário. Você vai lá, Deus te prospera. E você não sabe que isso é tudo Deus fazendo para que você tenha um pouco mais de tranquilidade para buscar Ele agora, porque haverá o tempo que não vai haver oportunidade para buscar. Mas você está aproveitando desse tempo. Deus te deu condição para você comprar máquinas para facilitar o teu trabalho e você ter mais tempo. Mas Deus fez isso com um propósito, para que você pudesse terminar o seu serviço mais cedo, entrar no seu quarto e buscar o Espírito Santo. Mas o que está fazendo? Nos grupos de bater papo, perdendo tempo, se enredando com palavras e tantas coisas, irmãos. É hora de nós nos acordarmos. Temos a palavra, mas não fique somente dizendo eu tenho, eu conheço. Sim, essa palavra será mais juízo sobre você. Precisa o azeite para fazer funcionar. Os discípulos, irmãos, tinham a palavra muito mais do que nós. Mas bastou 3 dias sem Jesus para eles começarem a desviar-se. E quando chegar o aperto, e quando chegar, e teus direitos foram cassados, você terá que buscar, irmãos, naquela vasilha de reserva, aonde vai ter o azeite, para ungir a palavra, e você passar por cima da tentação, e você dizer, eu fico com a palavra, custa o que custar, nada me afastará de Cristo. Aquela unção ali dentro. Por isso, irmãos, a hora é avançada. Vamos nos colocar de pé nesse momento. E sobre o solo musical, olhe para dentro de você. E veja alguma área da sua vida que quando você é testado, você roda. Quem sabe naquela área do autocontrole. Basta alguém pisar no teu dedo e você já... Ou alguém causar um mal, você diz, eu não consigo nem ver, olhar para a cara daquele irmão. Mas você sabe que a palavra diz que você deve amá-lo, não sabe?
Então por que você não está amando? Porque está faltando azeite para ungir a palavra. O profeta disse que precisamos da mecânica e da dinâmica. A mecânica é a vida tudo em ordem, a palavra, tudo ali. Mas se não tiver a dinâmica, que é aquela chispa de fogo para acender a combustão, o carro nunca vai viajar. Essa é uma advertência essa noite, igreja. Olhe para dentro de você. Olhe, eu convido você a fazer um autoexame. Quanto do Espírito Santo há em você para pôr em funcionamento a palavra? Por que a velha natureza tem tomado espaço em você? Por que seus olhos não têm sido santos quando você tem a palavra que diz que deve ser santo? Por quê? Não é por falta da palavra, é por falta do Espírito para vivificar a palavra. Eu quero deixar você agora refletir. Não vou te induzir a emoção, não. É conscientemente agora você e Deus. Medite no que você ouviu e fale com Ele agora. Pede a Ele um reavivamento. Pede a Ele que acenda a chama do Espírito Santo em você. Proponha no teu coração. Houve um dia que você levantou a sua mão aceitando Cristo como teu Salvador. Você tomou uma decisão. Tome uma decisão esta noite em começar a se consagrar, a orar, a ocupar o teu tempo com as coisas de Deus. Se municiar de alimento, enquanto você viaja, ouvindo hinos, pregações. Você está em casa, coloca lá. Hoje nós temos um arsenal de alimento na internet. Ouça a palavra, ouça, põe bons hinos, e isso vai ser um gotejar constante do azeite, e vai começar a ungir a palavra em você, e você vai começar a vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a si mesmo. Louvado seja Deus. É um momento de reflexão. Tenha liberdade. Se quer vir à frente um pouco, dobrar o seu joelho, não vamos nos apressar de sair da presença do Senhor. Comece agora a praticar a prática da busca pelo azeite. Comece agora a pedir mais do Espírito Santo. Aleluias. Deixe a palavra mover. Deixe a palavra moldar você. Deixe o Espírito Santo vir e encher as suas lâmpadas e suas vasilhas. Aleluias. Aleluia. Conta para Ele, diga para Ele: Senhor, me ajude, me desperte para a oração. Me desperte, como disse Paulo, para orar todo instante. Você pode estar orando no trabalho, em pensamentos. Aleluia. Deus está aqui. Ele passeia aqui agora. Ele trouxe a palavra. E agora Ele está caminhando de banco a banco para ver aqueles que estão desejando pôr em prática o que ouviu. Diga para Ele: não te passes de mim, Senhor. Não te passes de mim.
sem que eu seja tocado pelo Teu Espírito, despertado pela Tua presença. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, ó Pai. Envia o Teu Espírito Santo nesta noite, para encher a nossa alma, para moldar e mover os nossos corações, Pai. Desperta, Senhor, desperta o Teu povo, desperta a minha vida, a minha fé. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Senhor. Santo, santo é o teu nome. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Envia o teu Espírito Santo, Pai. Envia esta chama. Envia esse despertar nas nossas vidas, Pai. Começa, Pai, um reavivamento entre nós, para nos levar, Pai, a uma comunhão mais profunda. Ó Deus Todo-Poderoso, nós carecemos disso, Pai. Deus, Deus querido, a vara de Arão, ela floresceu, ela frutificou, um dia, uma noite estando em Tua presença, Pai. Nós queremos estar em Tua presença. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela Tua igreja, Pai. Que o Senhor nos descarre das coisas desta vida, dos entretenimentos, das ocupações, e nos leve, Pai, a um comprometimento mais profundo contigo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, venha ampliar isso, venha fazer isso se tornar vivo dentro de nós, Pai. Nós queremos pedir perdão das nossas negligências, Pai, do pouco que temos orado, do pouco que temos buscado a Tua face. Ó Deus, nos desperta profundamente, Pai. Toma, Senhor, nesta noite a decisão de cada irmão que tem tomado de ser melhor cristão, ser melhor cristã, e faça isso se materializar na vida de cada um deles, Pai, na vida de cada uma. Ó santo e bendito Deus, ó Deus, obrigado, Pai. Eu entrego cada um de nós, Pai, encomendo cada irmão, cada irmã, cada família, cada um ao Senhor, para que o Senhor nos leve a essa profundidade espiritual, Pai. Senhor, tira todo o naturalismo de nós, Pai. Põe em nós o Espírito Santo, põe em nós, Pai, aquele viver profundo, aquele despertar profundo. Faça isso por nós, Pai, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor segure agora no coração de cada um, para que dê continuidade a esse propósito desta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. E não se aproxime de Deus, ouça isso, não se aproxime de Deus como se aproxima de um estranho, ou como se aproxima de um pai mesquinho. Se aproxime de Deus como Deus quer que se aproxime, crendo que Ele deseja te dar a vitória. Ele deseja te dar o Espírito Santo. Não olhe para a tua incapacidade como pensando, eu não posso. Saiba que tudo vem dele, a capacidade vem dele. Somente se achegue e comece a buscar. Quantos farão isso? Quantos vão orar mais? Louvado seja Deus, que Deus tome essa decisão e que ela seja perpétua, que ela não seja somente um momentozinho, mas que seja algo até que Ele venha, né? Vamos cantar com todo o nosso sentimento, cantar essa oração. Cante orando, cante pedindo para Ele. Aleluias. Senhor, eu te peço e te imploro.
vivo sempre chorando, Senhor, vem, eu choro, manda o teu fogo para enxugar meu pranto, Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Peça para Ele. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza, com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso desta palavra buscar, vivo sempre clamando, Senhor, eu quero ganhar. Manda o teu canto para aquecer o meu canto, Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Pai Celestial, essa é a nossa oração, Pai. Batiza-nos com teu Espírito Santo. Sela nossa alma, Pai, no teu reino. Sela no corpo de Cristo. Agora, Senhor, faça com que isso se acenda no coração da tua igreja. Como nós não podemos viver sem oxigênio, que possamos sentir também que não podemos viver sem o teu Espírito, Pai. E como aquele asmático, ele busca por o ar, assim possamos buscar pela tua presença, buscar pelo azeite, Pai. Faça isso, pois te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Não permita que isso seja só um momento, mas que isso firme em nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Ainda de olhos fechados, igreja, quero deixar a oportunidade, se alguém que deseja aceitar Jesus como seu Salvador, você gostaria de levantar a sua mão dizendo: eu quero dar esse passo, como Abraão foi chamado e saiu da parentela dele, eu também quero sair do meio do pecado que eu vivo. Alguém quer levantar sua mão? Você pode pensar: mas eu não dou conta. Eu também não dou, é Ele que me capacita. Somente se achegue a Ele. Há alguém entre nós que gostaria, quer aceitar Jesus como teu Salvador? Ou alguém que está afastado da ceia, está fracassado e você quer reativar a tua fé? Quer levantar a sua mão onde você está para que eu saiba e possa orar por ti? Há uma mão ali atrás. Há mais alguém? Mais alguém? Mais outra mão? Há mais alguém? Quem sabe o diabo havia dito para você: pare, não adianta mais. Mas algo disse: não, eu não vou parar, eu vou à igreja. É porque Deus te chamou. Há mais outra mão ali atrás. Há mais alguém que gostaria de levantar sua mão para
pedir a Deus força e recomeçar tudo de novo. Pai Santo e Eterno Deus, eu não posso fazer nada por essas vidas, mas o Senhor pode. Toma essas mãos, Pai, que levantaram agora. Reacenda a chama do Teu Evangelho na vida deles. E que, ó Deus, todo pensamento negativo seja totalmente desfeito, Pai. Eu peço que o Senhor os perdoe em suas falhas praticadas e que eles possam, ó Pai, voltar ao Teu seio e andarem nos Teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus eu peço por eles e os entrego em Tuas mãos para que o Senhor faça a Tua obra, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Chegue em casa e agora mantenha o fogo. Vai puxando lenha. E você que levantou a mão, olha o que é que fez você se afastar daquela comunhão com Deus e corte aquilo. Corte se é coisas da internet, corte se é amigos, corte, seja o que for. Amém? Nós queremos, aqui temos os pedidos de oração. São vários. Vamos somente ler o nome, Deus conhece o pedido de cada um deles, né? Simeão Dutra, Antoninha Santos, Maciel, Luciana Alves, Alcione Lacerda, Marcelo Silveira, Ivone Dias, Isaura Carmo, Gesiel Simplício, Yara Gomes, Esther Mota, Emanuel Alvarez, Ana, Sara Silva, Avani Borges, Elias Dantas, Jesus de Carvalho, Márcia Miguel, Odete Goulart, Antoninha Santos, Taliele Silva, Marcos, Beto, Júnior Guiminês, Suelia Oliveira, Adilar Alves. Todos esses pedem, uns pedem pela família, outros pedem por porta de emprego, outros pedem por si mesmo, outros por conversão dos filhos, e assim muitos e muitos pedidos. Deus conhece. Alguém que pede pelas crianças, pelos mendigos, pelos presidiários. Então vamos orar nesse momento. E se você tem um pedido, também oração por Carlos, que está com problema na vesícula. Levante suas mãos para Deus. Se você tem um pedido, apresente a Ele. Pai Santo e Eterno Deus, todos os pedidos que aqui estão, o Senhor conhece cada um deles. E o que fez essas pessoas enviarem os pedidos é porque elas crêem no poder da oração, e então nós oramos por elas, e repreendemos o mal, e declaramos a vitória delas. Abençoe e abra as portas de emprego, abençoe os familiares, abençoe como os mendigos, presidiários, para se conscientizar e aceitar a Ti. Ó Deus, olha por cada um desses pedidos. Olha por esse irmão que está doente, problema na vesícula. Olha por aqueles que levantam as mãos e aqueles pela internet que estão dizendo: Senhor, eu também preciso. Deus, toca na vida deles e os conceda a vitória, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, Pai, abençoe a nossa semana, guia nossos passos, livra-nos de acidentes, livra-nos de tragédias, livra-nos do pecado, livra-nos de todo o mal. Olha pelo Teu povo, Pai, e que possamos ter, ó Deus, comunhão contigo. É assim pedimos e oramos por nossos irmãos do trabalho, pelos que viajam, por todos, que a graça do Senhor e a paz seja sobre todos.
Em nome de Jesus, teu Filho, lhe pedimos. Amém. Louvado seja Deus, Deus abençoe. E lembro que final de semana nós teremos o culto de ceia, né? Esse mês é mais curto, né? Então, eu creio que domingo já vai ser dia 1º, temos o culto de Santa Ceia. Quarta-feira estejamos aqui para a oração. E assim Deus vos abençoe, saúde seu irmão. Volte para casa nessa boa atmosfera. Se você quer se assentar um pouco enquanto o irmão vai cantando, aproveitar um pouquinho mais essa presença, fique à vontade. Deus vos abençoe. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre todos vocês.